um culto, sabadão, dia 22 de fevereiro do ano de 2020. Nós teremos um culto às 19h30. Vai ser um culto muito abençoado. Eu desafio você, eu desafio a sua fé para estar presente conosco neste culto hoje. Hoje vai ser se vocês viessem com sua esposa. Amanhã, domingo, às 10 horas, é o culto da família. 10 horas da manhã, terça-feira, feriadão, e às 14 horas haverá um culto também com a busca do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Terça-feira, às 14 horas. O Ministério Restaurando Vidas fica na rua Leonor Barbosa Rodrigues, número 295, Vila Barbosa, bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo. Venha congregar conosco, participe conosco dos nossos cultos e vamos dar glórias a Deus até para o rumo do vento. Gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia lá, irmãos, no livro do Juízes. Juízes, capítulo de número 16, que fala sobre o Sansão é traído por Dalila. Glória a Deus. Quem for chegando já vai compartilhando essa live e vamos dar glórias ao Senhor, hein? Livro de Juízes, capítulo 16. Diz assim: E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca os tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Agora nós vamos aqui em 18, né? Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o segredo do seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes a ela e chamou um homem e rapou-lhe a cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm aí, Sansão. E despertou o seu sono e disse: saireis ainda esta vez como dantes, me livrarei, porque eles não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e com 2 cadeias de bronze, e andava, e a cabeça lhe começou a crescer, como antes foi rapado. Amém. É uma palavra, se você tem que ler ela bastante para você poder entender. Esse homem, Sansão, ele foi nazireu de Deus. Ele foi escolhido por Deus desde que a mãe não gerava. O anjo apareceu para eles. Em qualquer lugar, era um homem. Sansão, quando ele descobriu a força de Deus que estava sobre ele, ele negou. Muitas das vezes ele livrou Israel, só que muitas das vezes ele caía, irmãos, em combate espiritual. Ele caía nas guerras, ele vencia as guerras braçais, mas quando eram os combates espirituais, muitas das vezes ele caía. O adversário descobriu a fraqueza dele, descobriu o ponto fraco daquele homem e começou a combater com ele naquele ponto fraco. E ele foi dando pouca importância ao seu chamado, aquilo que Deus tinha dito para ele,
aquilo que o Senhor tinha o separado. Ele estava dando pouca importância para aquilo, a ponto de, irmãos, como nós lemos aqui, a força dele era tão grande que uma queixada de jumento virava uma metralhadora na mão daquele homem. A força dele era tão grande que ele pegava uma espada, ele pegava, irmãos, ali uma porta e carregava até o carro de preposto. Tudo aquele lugar por causa da força de Deus, e às vezes por causa de picuinhas ele destruía, mas ele pouco se importava porque Deus estava com ele. Ele foi chamado para ser juiz, para julgar Israel, para livrar Israel da opressão, mas ele não vigiou. Irmãos, quando pagaram Dalila para tentar induzi-la, seduzi-la, para descobrir a força do homem de Deus, ele começou, me amarra com isso, faz aquilo, e começou a jogar enigmas. E tudo que mandava fazer ele destruía. E a mulher, aquela mulher, era uma mulher diabólica. Então ela disse: se você não me ama, se você me amasse, você ia dizer no que constitui a tua força. Foi aonde ele disse: olha, eu sou nazireu de Deus. Eu sou chamado desde o ventre da minha mãe. Não tome bebida forte, não rapa a minha cabeça. É por causa, irmãos, ela fez ele dormir. Então chamou-se um homem, um barbeiro, a 7 tranças. E ela tentou novamente Sansão e disse: olha, vem aí os filisteus. E ele disse: eu vou matar eles igual eu destruí as outras vezes. Só que o Espírito de Deus já tinha se retirado de Sansão, porque ele desobedeceu a Deus. A força de Deus em Sansão não estava no cabelo, tá bom? A força de Deus não estava no cabelo. A força de Deus estava na obediência. A obediência é melhor do que sacrifício. Glória a Deus. Essa palavra hoje só vai vir falar para nós acerca de sermos abençoados. Se nós desobedecermos, nós iremos pagar as consequências. E eu digo algo para você: não desobedeça a palavra de Deus. Não desobedeça o seu chamado. Aquilo que Deus prometeu na tua vida, cumpra-o. O que Deus te separou, vá até o final. Não seja rebelde, não seja desobediente. Não mostre para o seu adversário onde está a tua fraqueza, porque ele vai trabalhar na tua fraqueza para te minar, para minar as tuas forças, para te destruir, para destruir a tua família, o teu ministério, para destruir a tua igreja. Você tem o chamado de Deus na sua vida, e esse chamado, o adversário luta contra ele constantemente, para descobrir onde está a tua força. A força de Deus. Vamos ser obedientes a voz, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele mandou nós fazer, façamos com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Dê glórias a Deus esta manhã. Não deixe o adversário descobrir o que Deus tem reservado para você e para a tua alma, porque é ali que Ele vai trabalhar. Enquanto o adversário Sansão ia, destruía, matava. E sabe o que aconteceu com Sansão quando pegaram ele? A primeira coisa que o inimigo fez foi furar os 2 olhos. Sabe o que ele foi fazer, o homem forte? Foi moer, fazer trabalho que jumento fazia, que animal fazia. Ele foi fazer aquele trabalho porque desobedeceu a Deus. Teve um preço caro. Teve um preço muito caro a desobediência. A desobediência era paga alto. Então não seja desobediente, para você não pagar lá na frente muito caro. E não dizer: ninguém me avisou, ninguém falou nada para mim. Você não é mais menino, você não é mais menina. Você sabe que Deus está em você. Então não permita que o Espírito Santo de Deus se retire de você. Que quando o Espírito de Deus, aqui o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Sansão estava sozinho diante do seu adversário. Enquanto ele era obediente, o Espírito de Deus estava com ele e dava força para ele destruir. Nada ficava diante daquele homem. Quando ele se tornou desobediente, a primeira coisa que aconteceu foi o Espírito de Deus sair daquele homem. Ele estava sozinho, ele era ainda musculoso, ele era ainda forte,
forte, glória a Deus, mas ele não tinha a força de Deus, ele tinha a força humana. E o que é a força humana sem a força de Deus? Não é nada. Agora imagine só a junção das duas, a força humana com a força de Deus. Não tem demônio, não tem diabo que permaneça diante disso. Mas quando ele desobedeceu, ficou somente a força humana. A força de Deus retirou-se dele e ele ficou sozinho no meio de uma guerra. E meu irmão, não fique sozinho. Não queira ficar sozinha diante de uma situação ruim. Não queira que o Espírito de Deus aparte de você. Saia de perto de você. Fique na comunhão. Deixe a força de Deus te tomar. Deixe a força de Deus lutar contra as raposas, raposinhas. Porta seja aberta. Na obediência do Senhor. A obediência é melhor do que sacrifício. Seja obediente. Se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Deus vai te honrar onde você foi, onde maltrataram você, onde te desprezaram, onde te caluniaram, onde mexeram na tua fé, na tua estrutura, na tua vida, na tua família. É ali que Deus vai te honrar. É ali que haverá dupla honra na tua vida. Haverá dupla honra na tua vida, mas para haver dupla honra na minha vida, na sua vida e na nossa vida, nós temos que ser obedientes. O adversário não respeita, o inimigo da nossa alma, ele não respeita palavras bonitas, bem colocadas, bem posicionadas, ele não respeita etiqueta, não respeita teologia, arqueologia, não respeita nada disso. O adversário ele tem medo, ele respeita o homem obediente a Deus. Quando o homem é obediente a Deus, não importa o seu patamar, seja rico ou seja pobre, se ele for obediente a Deus, o adversário pensa 10.000 vezes antes de investir contra o ungido do Senhor. Não perca, irmão, não deixe o adversário destruir a força de Deus em você. Não se entregue ao seu inimigo. Não se venda. Aquela mulher comprou a força de Deus no homem de Deus. Aleluia, ele se entregou com os lábios de lisonjos. Olha, você não me ama. Se você me amasse, você dizia: onde está a tua força? E ele, irmão, foi deixando a se seduzir por aquela mulher. Na verdade era um espírito ruim que estava ali. Aleluia, porque era o povo dela que estava sendo morto. Benditas, onde as alianças que Sansão fazia. As alianças que Sansão fazia era só com pessoas de origens ruins. Ele não se misturava com o seu povo, ele misturava com pessoas ruins, porque sabia o adversário que se colocasse as melhores coisas diante de Sansão iria ceder. O adversário ele não tem pressa. O adversário ele não tem pressa. Se existe alguém nesse mundo paciente, mais paciente do que nós, é o inimigo das nossas almas, porque ele trabalha com estratégia para nos destruir. Ele trabalha com estratégia, ele vai lançando rede aqui, vai colocando um prato ali. Já fomos destruídos, a nossa casa caiu, a nossa vida não serve para mais nada, glória a Deus. Então nós vamos resistir às astutas ciladas do nosso adversário, porque como ele não tem pressa de nos destruir, ele não tem pressa de destruir a nossa família, ele trabalha no seu tempo, e quando ele derruba, ele puxa o tapete, ele derruba, destrói em massa. Mas esta palavra, esta manhã, veio para alertar, abrir os nossos olhos espirituais, que toda ferramenta forjada contra o povo de Deus não prosperará, que toda arma que se levantou contra você vai cair agora no nome do Senhor Jesus. Se o inimigo preparou covas, abriu covas para te derrubar, se preparou uma forca para te enforcar, esta palavra está dando livramento para você esta manhã. Seja obediente, cuidado com os convites, cuidado com as palavras bem colocadas, cuidado com aquelas palavras doces. Muitas das vezes o que o adversário mostra é tão lindo, lindo por fora, podre por dentro. Glória ao nome santo do Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá da tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe a tua vida, homem e mulher de Deus que me acompanhou nesta live esta manhã. Compartilhe esta live sem medo. Compartilhe, mas compartilhe bastante essa live. Nós
vamos saquear o inferno e povoar o céu, porque o Senhor Deus está na obediência. Oração para mim e para minha família, meu filho Leandro, que tem uma dor de cabeça constante, meu esposo Jaime e minha filha Michele. Vamos orar para a irmã Cidália? Para nós encerrarmos aqui esse culto com chave de ouro. Soberano Deus e Pai das luzes, graças te damos por estar na tua presença. E nós queremos orar agora para nossa irmã Cidália dos Santos. Ela pede oração pelo seu filho que está, Leandro, que tem uma dor de cabeça enorme. Senhor, eu não sou médico e nem sou curandeiro. Sou teu filho. Mas, Senhor, a minha mão não consegue chegar além daquilo que ela foi determinado. Mas a tua mão, Senhor Jesus, estende a mão sobre o Leandro. Repreenda a dor de cabeça, ora por teu nome. Opinai ainda vocês compartilhem essa live. Compartilhe, Senhor, a nossa força. Hoje às 19h30 teremos culto. Amanhã 10 horas da manhã, culto da família. E terça-feira no feriado às 14 horas, culto com a busca do Espírito Santo. Ministério Restaurando Vidas, ela fica na rua Leonor Barbosa Rodrigues 295, Vila Barmão, Zona Norte de São Paulo. A alegria do Senhor é a nossa força. Abençoe a sua vida. Amém.